num estágio, né? Comecei a trabalhar bastante ali para juntar dinheiro para eu conseguir então pagar o meu intercâmbio, né? Eu fiz o intercâmbio durante as minhas férias do meu estágio, que foi durante um mês. Foi um intercâmbio muito bacana, bem rápido, né, gente? Não posso falar que eu aprendi inglês durante esse intercâmbio, porque foi mais uma vivência que eu tive, mas aprender o inglês mesmo foi mais aqui no Brasil, na relação mesmo, eu sozinha ali e nos meus estudos com uma escola que eu tinha que me ajudava também. Mas foi um intercâmbio muito bacana que muitas pessoas não conhecem, que se chama English as a Second Language, né? Que se chama ESL. Esse intercâmbio, ele é um intercâmbio fornecido por universidades, né, nos Estados Unidos, que basicamente eles têm, o intuito deles é fornecer essa língua inglesa para estudantes que vão cursar universidade, né, graduação ou mestrado nessas universidades e que não tem a primeira língua como o inglês, né? Então, não era o meu caso, tá? Não era o meu caso. Meu caso, eu só estava indo lá pra fazer o inglês durante um mês, que era o período das férias desse pessoal que estudava graduação nessas universidades, né? Então, como eu falei pra vocês, trabalhei bastante durante esse meu estágio, né? Fiz um estágio num banco e aí com o dinheiro que eu consegui guardar fui fazer esse intercâmbio que se chama ESL, né? Que é English as a Second Language, nessa Universidade de San Diego, na Califórnia, que eu super recomendo porque é super bacana. Então, consegui. Quando eu voltei, eu vi, né, que não tinha... Não é que não tinha adiantado, mas é que a gente percebe que fazer o intercâmbio... Primeira coisa era a questão do período que eu tinha ficado, um mês é muito pouco, e isso assim, eu não precisava nem ter só ido pra saber, mas era o tempo que eu tinha, eu não poderia ficar mais, porque eu tinha que voltar pra trabalhar. Mas também porque a gente sabe que quando a gente faz o intercâmbio, a gente só percebe isso quando a gente vai fazer o intercâmbio, que depende muito mais, o aprendizado do inglês depende muito mais da gente do que propriamente do curso, ou dos professores, ou do ambiente que você está inserido. E por que, gente? Isso eu quero muito assim que vocês tenham isso em mente, porque muita gente acha e espera uma vida inteira, guarda um dinheiro assim, que às vezes não tem, sabe? Às vezes vende carro, vende tudo para fazer o intercâmbio, sendo que na verdade poderia estudar aqui. E quando você chega para fazer o intercâmbio, chega na escola, né, você vai estudar, você tem que ter essa consciência de que você vai estudar com pessoas que estão ali no mesmo nível que você. Então, por exemplo, quando a professora vai te pedir ali para você fazer grupos ou fazer uma atividade com alguém, você vai estar treinando ali com uma pessoa que tem inglês igual ao seu ou até menor que o seu. Então, você se pega nessas situações em que você fala, poxa vida, será que meu dinheiro está sendo bem investido? Sabe? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm a mesma realidade que a minha, assim, sabe? Parecida com a minha, que não são de família, sabe? Que tem muita grana. Então, assim, são coisas que são... É um dinheiro que a gente guarda, né? Por muito tempo para conseguir para ter essa oportunidade de fazer o intercâmbio. Quando você chega na sala lá para estudar, você fala, poxa vida, eu achei que era diferente. E você vê que muitas vezes você pode não estar aproveitando e não estar efetivamente aprendendo o inglês, tá? Então essa ideia de intercâmbio, é claro que a experiência é muito bacana, né? Você conhece outras culturas, você viver em outro país é extremamente diferente, você conhece outras pessoas, né? E é muito gratificante. Mas eu quero desmistificar essa ideia de que só existe essa opção de intercâmbio, sabe? Eu quero que vocês entendam que dá muito bem pra gente poder estudar no Brasil essa parte do inglês e sair do Brasil de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira em que a gente não precise gastar rios de dinheiros
para que a gente viva esse sonho de viver fora do Brasil, porque na verdade é isso que a gente quer vivenciar outras culturas, né? Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas colinhas enquanto isso, tá bom? Então foi isso, quando eu me estruturei, voltei para trabalhar, fiz esse meu mês, voltei para trabalhar. E quando eu voltei, eu fiquei com essa concepção, poxa, eu não quero todas as vezes que eu for ter essa experiência fora do Brasil, eu não quero todas as vezes ter que gastar esse meu dinheiro aqui pra pagar o curso, né? Eu não quero, eu quero pensar diferente, eu quero encontrar outras maneiras, eu quero poder talvez fazer o meu... Por que talvez eu não possa fazer o meu estágio que eu estou fazendo aqui, fazer fora do Brasil? Ou por que eu não consigo talvez uma vaga mesmo de emprego fora do Brasil, certo? Deve existir outras maneiras, outros caminhos, e como que eu vou fazer isso, né? E essas perguntas ficavam na minha mente por muito tempo, e eu não encontrava muita informação sobre isso, né? Então isso também foi uma das questões que eu tive na época. Eu não tinha com quem compartilhar muito isso, eu achava, e esse também é um dos erros, gente. Inclusive, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando: eu não posso compartilhar seus vídeos nos meus stories porque ninguém sabe que eu quero sair do Brasil. E esse foi um dos erros que eu tive também naquela época, de não compartilhar com as pessoas que eu tinha esse desejo, que eu tinha esse sonho, que assim, era o que eu queria e eu tava destinada a isso, entendeu? Era sair do Brasil, e eu nunca, aqui dentro de casa, eu nunca tive vergonha de falar isso. Meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram para que isso acontecesse, né? Mas o erro, ele tá em a gente achar que as pessoas vão, sei lá, colocar o olho gordo, ou vão ter inveja, ou vão jogar contra isso, e a gente acaba deixando de vivenciar oportunidades, né? Deixando de receber informações importantes. Quantas vezes, depois que eu mencionei para as pessoas próximas a mim que eu tinha vontade de morar fora do Brasil, as pessoas me mandavam informações importantíssimas sobre países que eu mencionava para essas pessoas, sabe? Então pensem bastante nisso. Esse é um dos erros que eu cometi, eu não queria que vocês cometessem também. Porque pensar que as pessoas podem... Claro, gente, existe gente má, né, no mundo, claro que existe. Você tem que saber para quem você vai falar, certo? Uma das preocupações também das pessoas muito é essa questão no trabalho, né? Então, Mari, eu tô trabalhando, eu tô ali... Comento com o meu gestor que eu tenho essa vontade de trabalhar fora do Brasil, o que eu faço? Ou então, aqui mesmo no meu Instagram, vocês já viram que eu dei uma super dica para vocês mudarem a localização do LinkedIn de vocês, né? Porque mudando a localização do LinkedIn, você consegue entrar no radar de recrutadores, né? Dos países que vocês têm interesse, e além disso receber e-mails com oportunidades daqueles países. E aí vem a objeção de vocês, né? Mari, mas eu vou mudar a localização, o que meu chefe vai pensar? O que as pessoas que trabalham comigo vão pensar? E sempre esse tipo de pensamento que eu queria muito que vocês repensassem, né? E reconstruíssem, porque na verdade é a sua vida que está em jogo, né? E quando eu percebi que era a minha vida que estava em jogo, e que se eu não me posicionasse para que isso fosse efetivo na minha vida, eu vou morar fora do Brasil, e todas as minhas atitudes a partir de agora vão ser dessa maneira, vão estar de acordo com essa minha decisão, entende? Quando até eu decidi e eu tomar essa decisão e eu agir dessa maneira, as coisas não aconteciam, né? E com relação a gestores, acho sim que vocês têm que abrir para os gestores de vocês. Acho sim que tem que sim ter uma conversa aberta. Isso nunca me prejudicou. Igual eu já falei para vocês, existem as pessoas que são ruins, né? E aí vocês têm que saber para quem vai abrir e para quem não vai abrir essa questão de querer morar fora do Brasil. Mas se forem pessoas maduras, se forem pessoas que estão preocupadas, né, com a carreira de vocês, vão ser pessoas que vão entender super, né? É muito melhor você abrir isso para um gestor
no seu momento ali de preparação para essa carreira internacional, né, em que você está pesquisando e você já vai preparando ali o terreno, do que você chegar simplesmente do dia para a noite e falar assim, bom, olha só, amanhã eu estou embarcando para a Europa porque eu estou num processo seletivo, entrei há 2 meses atrás e eu passei e estou indo para fora. Entende? Você consegue entender a diferença? Então, inclusive, gente, eu quero muito que vocês fiquem comigo aqui nesses 10 dias de live, porque eu vou contar pra vocês como aconteceu agora a minha ida pra Europa, tá? Como aconteceu a minha oferta de trabalho da Europa. Vocês vão ficar de queixo caído com a coincidência que aconteceu nesse meio tempo, assim, né? Meu irmão tá até aqui, ele tá até concordando comigo. Foi algo assim... que o mercado de trabalho, esse mundo corporativo é muito pequeno, tá? Então, assim, a maneira como você fecha suas portas também no Brasil pode super influenciar a maneira como você entra em outro mercado, mesmo que seja em outro continente, tá? É super importante que vocês sejam honestos com as pessoas que vocês estejam trabalhando, tá? Sejam abertos, não tem problema nenhum você chegar e falar assim, olha, eu tenho interesse de ter uma carreira internacional, sabe? No que você puder me ajudar, eu vou agradecer muito, mas se você não puder me ajudar, tudo bem, eu vou atrás, eu quero que você saiba que eu estou indo atrás, entendeu? Então, sim, fiquem comigo que eu vou contar. Se eu não me engano, é na live da segunda que vem. Depois eu compartilho lá nos stories, eu vou compartilhar como que foi, tá? Vocês vão ficar de queixo caído. E também vou compartilhar pra onde que eu tô indo, tá bom? E aí, então, o primeiro passo dessa jornada e dessa carreira internacional é vocês, então, decidirem qual a maneira de sair do Brasil. Qual estratégia vocês querem usar, né? Eu quero ir através de um estágio, eu quero ir através de um emprego formal, eu quero ir para uma oportunidade de voluntariado, eu quero ir... Qual estratégia? Qual é essa maneira que você quer utilizar, sabe? E você só vai saber disso se você estiver em um ambiente em que se fala disso, certo? E você só vai estar nesse ambiente a partir do momento que você começar a se portar como uma pessoa já que decidiu e que não tem vergonha de assumir que tem vontade de morar fora do Brasil, tá bom? E até no Reels de hoje eu postei pra vocês o funil do imigrante, que isso é uma coisa super importante, gente. O que acontece com a maioria dos brasileiros que querem morar fora? Que eu criei esse funil, né? Funil da pessoa que quer morar fora. O que é esse funil, né? Pensa em um funil. Então ele tem a parte assim de cima maior, né, e vai afunilando. A parte de cima maior são aquelas pessoas que acreditam, é a massa, né, das pessoas, que acreditam que morar fora do Brasil é só através de um intercâmbio. Então você vai lá numa agência de intercâmbio, vai lá, paga, sei lá, 30 parcelas de tanto e faz o seu intercâmbio, a agência de intercâmbio vai te ajudar e você vai viver nesse país que você decidiu ali. Essa é uma maneira bem clichê, digamos assim, é uma maneira que a maioria dos brasileiros escolhe por diversos motivos, né? Seja por falta de informação, seja por preguiça, seja porque às vezes não tem a língua mesmo e não tem essa consciência de que intercâmbio não significa aprender inglês, né? Não é sinônimo de aprender o inglês. Então, esse funil começa com essas pessoas que acreditam que morar fora é só através de intercâmbio. Depois a gente desce pro funil, que é pro meio do funil, que são aquelas pessoas que sabem das opções, ou seja, eu sei que eu posso conseguir uma oferta de trabalho fora do Brasil, ou eu sei que eu posso conseguir um estágio, já ouviu falar de nome de um ou outro, né? Então, por exemplo, assim, a gente vai ter, na quarta-feira a gente vai falar sobre oportunidades de estágio fora do Brasil, tá? Como conseguir uma oportunidade de estágio fora do Brasil. Então estejam aqui se você tem interesse. Então já ouviu falar, por exemplo, em AESEC, já ouviu falar em Summer Job, já ouviu falar, mas não sabe como colocar em prática. Então esse é o meio do funil. São aquelas pessoas que já ouviram falar, mas não sabem como colocar em prática, ou então não vão nem atrás, né? Não vão... eu sei que existe, mas assim, não é pra mim. Eu não sou capaz, né? Quem nunca, né?
Pode colocar aqui, quem nunca acreditou que não é pra vocês? E isso aí também é outra coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês. Todos nós somos capazes, todos nós somos dignos de viver vidas maravilhosas fora do Brasil, tá? De receber ofertas de trabalho e de ir de uma maneira muito bem para morar fora do Brasil. Fico indignada quando eu vejo brasileiro colocando essa capa de inferior, assim. A gente não é inferior, a gente é um povo muito qualificado, tá? Muito trabalhador, e quando a gente vai para fora a gente vê isso. Quando a gente começa a se comparar com as pessoas, né, com outras culturas, a gente vê que a gente tem essa coisa de sobrevivência, e isso é real, gente, isso é real. Eu trabalhei 2 anos com australianos e eu vejo o que a gente tem de garra, né, de trabalho, tudo, muitas pessoas não têm, tá? Muitas culturas não têm isso aí lá fora. Então, se a gente não usar isso a nosso favor, se a gente não pegar essa capa mesmo de sou guerreira, sou guerreiro e sou um povo muito trabalhador e muito bom e mereço ter uma vida maravilhosa, mesmo que eu escolha não viver no meu país, cara, aí você não vai viver. Aí você pega a capa aí do brasileiro que escolhe ser o inferior. Então cabe aí a sua escolha, entendeu? Qual capa você vai colocar em cima de você aí, do inferior ou do cara que fala, não, eu sou um cara capacitado, sou um cara que vou sim buscar o meu lugar lá fora porque eu sou muito trabalhador e merecedor de uma vida muito boa e digna, tá? Bom, vamos pro finalzinho do funil então. Então esse meio do funil são as pessoas que sabem, né, dessas opções, mas não sabem como colocar em prática. E o fundo do funil, que é onde eu quero que todas as 50 pessoas que estão aqui agora estejam, é o fundo do funil, onde são aquelas pessoas que sabem das opções, sabem exatamente das possibilidades de morar fora do Brasil, ponderam todas elas e saem do Brasil com estratégia, né? E além de saberem, também sabem colocar em prática. Então é isso que eu quero para a vida de vocês, gente, tá bom? A Laís perguntou, estágio consigo mesmo já sendo formada? Sendo formada, você então vai para uma outra estratégia, que é a estratégia de trainee, tá? Trainee program, tá bom? A gente também vai falar sobre isso lá, que também ela entra em um trabalho temporário fora do Brasil, mas existe sim essa opção. Mas se você já tiver bastante um tempo de experiência aí, Laís, aí você já vai para as cabeças para um emprego bem bom, uma oferta de trabalho permanente. Então, deu pra entender, gente, esse funil que eu chamo de funil das pessoas que querem morar fora do Brasil? E é claro que todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que todos que estão aqui online comigo querem estar nesse fundo do funil, né, gente? Querem chegar lá e realmente aprender, saber como colocar em prática e chegar nesse fundo do funil e falar, meu, eu vou conseguir, entendeu? E eu vou pra cima mesmo. Se vocês tiverem dúvida na live, vão mandando aqui, tá? Nesse pontinho de interrogação aqui embaixo. Eu tô vendo que tá chegando algumas aqui, tá? É só mandar aqui, tá bom? Então é isso que eu quero pra vida de vocês. Eu sei que todos vocês querem isso e são capazes, tá bom, gente? Então o primeiro passo é vocês saberem sobre isso. E todas as lives, todos os dias da live, eu vou passar uma tarefa, eu não vou falar tarefa, eu não gosto de tarefa, parece lição de casa, é coisa de criança, né? Mas eu vou passar um guidance pra vocês, tá bom? Todo final da live. Pra quê? Pra que ao final desses 10 dias de live você esteja cada vez mais, você esteja bem perto desse seu objetivo de morar fora do Brasil, desse seu objetivo de trabalhar fora do Brasil, tá? Essa é a minha vontade pra você, isso é o que eu quero pra tua vida, tá? A Camila perguntando do mapa de oportunidades. Vou sim. Pode ficar tranquila. O mapa da oportunidade é algo incrível que eu criei pra minha vida. Inclusive, cara, eu já vou falar sobre ele. O mapa da oportunidade é algo muito bacana. Eu não sei se todos vocês que estão aqui já ouviram falar do mapa da oportunidade, mas foi algo que me ajudou muito na minha trajetória, né? Inclusive, gente, deixa eu ver aqui. Eu não terminei de falar da minha trajetória, gente. Eu não terminei de falar da minha trajetória. Deixa eu falar do mapa da oportunidade.
oportunidade dentro da minha trajetória e como ele foi tão importante na minha trajetória, cara. Muito bom você lembrar disso. Quando eu voltei, eu falei pra vocês que eu voltei desse meu intercâmbio e eu falei, né, eu não queria de jeito nenhum ter toda hora que ficar pagando pra eu morar fora do Brasil. Eu tava traçando então aí um caminho, uma estratégia e tudo isso tava vindo na minha cabeça, como que eu iria fazer, certo? E aí eu comecei, só que sempre na minha cabeça eu tinha, quero ir para Estados Unidos, quero ir para Estados Unidos, quero ir para Estados Unidos. Por quê, gente? Ai, não me pergunte por quê. Eu acho que é pela influência que a gente tem, de assistir filmes, né? Eu não sei, alguém me explica aí por que a gente, quando pensa em morar fora, sempre quer Estados Unidos? Alguém me explica, porque eu não sei, nem eu sei explicar. Então, assim, e aí o que acontecia? Eu só tentava Estados Unidos, então eu fiz diversos, acho que eu fiz, sei lá, vários processos seletivos para Estados Unidos. Eu cheguei a ponto de nem prestar atenção mais no que estava sendo pedido numa vaga lá de emprego nos Estados Unidos, mas era só porque estava nos Estados Unidos, eu estava lá me apresentando como uma pessoa para eu poder exercer aquelas funções. Sabe assim, quando não estava mais fazendo sentido algum que eu estava fazendo? E eu comecei a falar, gente, peraí, uma contratação internacional, ela tem que fazer sentido, certo? Ela tem que fazer, porque, cara, eu quero sair daqui do Brasil com visto de trabalho. Eu quero sair daqui com visto de trabalho, eu quero que uma empresa me dê um visto de trabalho. Essa contratação, ela tem que fazer sentido, ou seja, ela tem que... A empresa, ela tem que demonstrar para a imigração que ela quer contratar aquele imigrante, né, aquela pessoa que está vindo para aquele país para exercer aquela função, porque ele não encontrou ninguém ali naquele país que vá fazer aquilo. Então tem que fazer um sentido muito bem. Então aí que veio na minha cabeça, bom, então eu tenho que ir para um país que esteja demandando aquilo que eu faço. Se não, eu vou para um país que não está demandando o que eu faço, ou uma cidade que não está demandando o que eu faço, eu vou ficar aplicando lá e os nativos obviamente vão passar na frente e nenhuma empresa vai aplicar visto de trabalho para mim, certo? Então veio isso na minha cabeça. Foi quando eu comecei, gente, literalmente desenhei um mapa num papel, uma folha sulfite, desenhei um mapa e fui ali traçando quais eram os meus objetivos assim de país, né? O que eu queria. Então eu queria ir para um país onde a primeira língua fosse inglês. Isso é uma coisa muito importante para vocês terem na cabeça de vocês também. Por quê? Para você definir, né? Assim, eu sabia, hoje eu tenho na minha cabeça que tudo bem eu ir para um país em que a primeira língua não é inglês, porque eu já tive essa vivência em um país em que a primeira língua é o inglês, sabe? Mas a primeira vez que eu tava saindo do Brasil, eu queria ter essa vivência com nativos, né, da língua inglesa. Então era algo que, bom, esse era um ponto pra mim. Então eu fui lá e coloquei países de língua inglesa, certo? Então eu coloquei Austrália, coloquei Reino Unido, coloquei o bendito Estados Unidos, né, gente? Coloquei Irlanda, né? E aí foi colocando. E aí, o que depois eu fui fazer? Uma análise da demanda da minha profissão nestes países. E que foi a minha maior surpresa, certo? Porque descobri que na Austrália tinha a demanda para aquilo que eu fazia, aquilo que eu exercia, que era super específico, porque isso também é para cada área, a gente sabe disso, né? Mesmo eu trabalhando numa área de investimentos, né? A gente fala assim, é uma área de banco. Aí quem não é da área de banco acha que todo mundo trabalha no Itaú, né? É assim, eu já não era banco de investimento. Aí dentro do banco de investimento era mais específico ainda, era custódia. Dentro da custódia era mais específico ainda, que era corporations. Então quem não é da área nem entende, né? Mas só você mesmo, para você saber qual a sua área, como que você vai buscar essa posição internacionalmente e entender qual é a demanda. Foi exatamente isso que eu fiz. Então eu fui fazendo essa busca nesses países, né, de acordo com o que eu tinha traçado como prioridades, etc., pelo que eu queria como um país. E ali eu verifiquei que na Austrália tinha demanda para aquilo que eu fazia, gente. E foi por isso que eu fui contratada na Austrália. E aí depois disso, tudo isso aconteceu. Então, isso é uma coisa também muito importante para vocês entenderem, porque a gente às vezes bate muito a cabeça, né?
em países ou em cidades, em regiões, talvez até vocês que estejam me assistindo aí já de um outro país, que não estejam no Brasil, já estejam em outro país, e estejam batendo a cabeça nesse país aí que vocês estão e nem imaginam que, sei lá, em outro continente está demandando aquilo que você faz, está demandando a sua mão de obra, entende? E que pode te esperar lá de braços abertos ali e uma empresa querer te sponsorar, de querer te dar um visto de trabalho. Então é muito importante vocês fazerem essa análise, tá? Muito, muito importante. O mapa da oportunidade foi extremamente essencial para mim nessa minha caminhada também, nessa minha jornada internacional. Muito bem lembrado, Ká. Muito, muito, muito obrigada por me lembrar do mapa da oportunidade. A Gabi perguntou se a live vai ficar salva. As lives não ficarão salvas, gente, porque depois as lives vão pra edição, tá? E aí não vai ficar salva. O João falou que morou na Austrália e voltou também, está reconhecendo a cidadania. Parece ser um caminho mais certo e rápido para quem realmente tem direito. Para quem tem a cidadania, gente, europeia, né, é muito, muito um caminho mais tranquilo mesmo para conseguir, né? Por quê, gente? Porque o visto de trabalho, ele é um visto, processo de visto de trabalho, a empresa tem que passar por um passo a passo, né? Ela tem que provar para a imigração, tal, que não encontrou ninguém ali que esteja exercendo aquilo, mas que não é impossível. Eu não quero que vocês pensem que isso é impossível, porque não é, tá? Eu recebi 5 ofertas de trabalho só no mês passado na Europa, tá? Então, assim, não é impossível. O que você precisa de preparo para saber onde estão as oportunidades, tá? Pra você, onde estão essas... Por isso que todas as vezes vocês vêm me perguntar lá nos stories, né? Mari, pra onde que você tá aplicando na Europa, não sei o quê. E eu falo, o meu mapa de oportunidades é Luxemburgo, Hungria, Alemanha, né? Por quê? Porque o meu mapa de oportunidades me diz aonde está demandando aquilo que eu faço, certo? Então, assim, significa que colegas meus da área de investimentos também vão ter as oportunidades nos mesmos países que eu? Não. Sabe por quê? Porque depende muito de cada área, tá? Eu tenho até aqui um amigo meu, o Gui, eu não sei se ele ainda tá aí, mas ele também é da área ele é da área bancária e tem muita oportunidade para ele na Espanha, por exemplo. Por quê? Porque ele trabalha na parte de varejo, não é parte de investimento. Então, você conhecer também a sua posição internacionalmente também faz toda a diferença, tá? Para você entender como fazer essas pesquisas. E como que você faz essa pesquisa, né? Não sei se alguém aí já perguntou, mas como você faz essas pesquisas? Sites de busca de emprego, né? Então, se eu vi lá na Austrália que tem 3.000 vagas para aquela minha posição internacional e na Irlanda tem 500 vagas, aonde que mais está demandando para aquilo que eu faço, gente? Na Austrália, né? Eu vou ficar batendo cabeça lá na Irlanda? Eu não vou. Se Irlanda e Austrália estão dentro dos padrões de países que eu quero pra minha vida, que estão dentro dos padrões que eu decidi, não tem por que eu ficar batendo cabeça, né, em um país só, igual eu ficava batendo cabeça lá nos Estados Unidos, certo? Então é isso que também vocês têm que definir. Então, como primeiro passo aí, vamos dar um resumão aí, como primeiros passos. Primeiro, não ir no efeito manada, né? Não ir nessa parte de topo do funil aí, onde todo mundo acha que a única opção de sair do Brasil é através de um intercâmbio, e sim conhecer suas opções, conhecer suas oportunidades, ponderar elas e aprender também onde elas estão, né? E, obviamente, conhecer aonde estão a demanda para aquilo que você faz, para que você tenha maiores chances de contratação, maiores chances de sucesso, certo? Vou tomar uma água aqui, peraí. Vamos lá, profissões regulamentadas. Sim, profissões regulamentadas tem a questão de validação de diploma. O que acontece para as profissões regulamentadas, tá? Então vamos supor que você não colocou aí sua profissão, tá? Mas vamos supor que você é engenheira. Se sua profissão é uma profissão que é demandada em um país, você concorda que significa que tem falta de mão de obra dessa profissão no mercado local. Então o que acontece? As empresas estão demandando
profissional. Então, claramente, as empresas vão te ajudar no processo de validação de diploma, tá? Então, é muito normal vocês verem, por exemplo, tempos de pandemia, por exemplo, muitos hospitais patrocinando enfermeiros para trazer enfermeiros para trabalhar nos países e ajudam na validação do diploma dos enfermeiros, tá? Ou empresas que ajudam na validação de diploma de engenharia, dos engenheiros. Tá bom, então tá tudo bem. Obrigada por confirmarem. Então, entenderam? Então, essa questão de área regulamentada é isso. A Camila falou da área de tecnologia. A tecnologia tá super em alta, sim. Graças a Deus, tecnologia não é área regulamentada, né? Então, o que é uma área regulamentada? São aquelas áreas em que o profissional assina como tal, né? Que o profissional, ele tem ali que ter um registro, né, em um órgão. Então, o pulo do gato ali é você ir para um país em que sua profissão esteja em demanda, para que você consiga mais facilmente uma empresa que te ajude nesse processo todo de validação, que não encontre isso como um problema, muito pelo contrário, vai te pagar tudo para fazer isso, tá? Tem um enfermeiro, gente, muito bacana, eu sigo ele no YouTube, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele é enfermeiro e ele foi para os Estados Unidos com Green Card, tá? Que é o visto EB2, se eu não me engano, o nome do visto. Depois coloca lá, quem for enfermeiro, coloca enfermeiro EB2. O hospital pagou absolutamente tudo para ele ir para os Estados Unidos. Então, olha só, o que ele teve que fazer é uma preparação, né? Uma preparação de currículo, né? No modelo internacionalizado, para que ele entrasse no radar, né? Dessa empresa, no caso do hospital. E ele foi lá. O hospital pagou absolutamente tudo para ele, principalmente agora nessa época de pandemia, é o que mais estão demandando. Muitos países, como a Austrália, por exemplo, demanda muito engenheiro, né? Então, assim, ser de uma profissão regulamentada não é sinônimo de ser mais difícil ou de ser impossível, nada disso, tá? É tudo questão de estratégia, de você saber aonde estão as oportunidades para você, tá bom? Entendeu? A Tati perguntou como fazer o mapa. Tati, então exatamente isso. Como que eu fiz o mapa? Você vai primeiro definir então essa questão de quais são os pontos importantes nos países para você, tá bom? E depois disso você vai procurar a sua profissão internacionalizada em cada país, né? No site de busca de emprego e ver aonde está demandando mais aquela sua profissão. Dentro do meu curso, tá, gente? O meu curso, o Immigrant Academy, ele tá sendo reformulado, tá? Ele vai ser, o meu Immigrant Academy tá sendo reformulado para ser o Globaliza. Lá dentro tem um módulo só do mapa da oportunidade, porque eu também ensino vocês a descobrirem qual a sua profissão internacionalmente, tá? Tem um passo a passo para descobrir certinho. Mas as pessoas que já sabem já podem colocar isso em prática, tá? Já colocar. Então, por exemplo, no meu caso eu já sabia o nome da minha profissão porque eu já trabalhava num banco internacional, então eu já sabia o nome dessa posição minha internacionalmente, já ia lá, buscava diretamente com esse nome, tá? Mas eu também dou um passo a passo lá dentro. No começo de abril a gente vai abrir as inscrições para o Globaliza, tá? O G. Luiz falou, Mari, sei que deve ser uma pergunta meio chata, mas no decorrer das lives você vai dar mais dicas sobre o LinkedIn? Eu amei a dica sobre mudar a localização, nunca tinha ouvido sobre essa dica. Sim, vou sim, fica comigo, na semana que vem a gente vai ter um dia, eu só não sei exatamente qual dia, mas eu vou sim falar sobre o LinkedIn, sobre estratégias do LinkedIn, como que a gente tem que se portar ali, tá bom? Eu sei que você já me perguntou sobre os approaches a serem utilizados, tá? Mas a gente precisa dar um tema de cada vez, tá? Então no tema de hoje, como foram os primeiros passos, gente, como eu falei pra vocês ao final de cada live, eu vou passar pra vocês esse guidance, né, do que eu quero que vocês comecem a repensar, a estruturar e atitudes que vocês podem mudar para que coloquem vocês diante a uma carreira internacional e que deixem vocês cada vez mais perto disso, é essa questão de se familiarizar com o assunto sobre morar fora do Brasil. Tá? Então eu quero que vocês entrem no meu perfil, vocês desçam ali, ó, e vão lá embaixo, dá uma olhadinha nos meus posts antigos. Tem muito post de vídeo meu ali que tem informação valiosa. Tem post de vídeo meu que no meio do vídeo eu falo sobre nomes de vistos que são super importantes para vocês, que vocês podem fazerem as suas buscas, né?
Vocês podem fazer muitas buscas, gente, por conta própria, né? Então aqui, né, no meu Instagram eu falo muito sobre morar fora, então deem uma olhada, desçam ali, deem uma olhada, estejam no meu grupo do Telegram. Lá no meu grupo do Telegram eu posto oportunidades internacionais, é super importante que vocês estejam lá. Eu posto sobre bolsas de estudo, esses dias eu postei bolsas de estudo na Hungria de 100% lá, postei a questão de oportunidades de trainee, né? Então eu quero que vocês estejam em um ambiente em que seja comum esse tipo de assunto, entendeu? Se você tem vergonha de comentar com seus amigos ou que, sei lá, com as pessoas que estejam perto de você, então que você esteja então pelo menos aqui no meu Telegram e sempre aqui nas lives, porque aqui eu vou te estruturar e te ajudar com esses assuntos, tá bom? Se você não vivenciar isso todos os dias, se você não começar a mandar essa mensagem pro seu cérebro: eu vou sair do Brasil de uma maneira estruturada e eu sou capaz de conseguir uma oferta de trabalho e eu vou conseguir, cara, você não vai. Aí você pega lá a capa do incapaz dos brasileiros, que eu falei pra vocês que geralmente tem muito brasileiro aí fora que faz assim. Tá bom, gente? Combinado? Amanhã a gente tem o tema, deixa eu ver o tema da live de amanhã, sobre inglês fluente, tá? Preciso de inglês fluente para morar fora do Brasil, conseguir um trabalho fora do Brasil. Estejam na live de amanhã, porque amanhã a gente vai falar, e esse tema, cara, é super importante. As lives não ficarão gravadas, então estejam amanhã, tá? Aí ele perguntou o link do Telegram, vou compartilhar nos meus stories, tá bom? O link do Telegram, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Não esqueçam do sorteio, tá? Compartilhem o vídeo da live de hoje, do tema da live de hoje, tá? Nos stories de vocês. E não esqueçam de colocar o @, senão eu não consigo ver que vocês compartilharam o meu vídeo, tá? Quem compartilhar os 10 vídeos, tá? Sobre os 10 temas das lives, os 10 vídeos que eu vou postar durante esses 10 dias, vai concorrer a 1 hora de consultoria comigo, onde eu vou analisar o perfil de vocês, o currículo de vocês e traçar um planejamento para a carreira internacional de vocês, tá bom? Espero vocês amanhã na live, amanhã às 7 horas da noite e 9 horas da manhã da Austrália, tá bom? Um beijo, tchau!